Fala galerinha, boa noite. Professor Rômulo na área. Espero que todos estejam bem nas suas casas, estejam fazendo o seu isolamento, tá? Voluntário, estejam fazendo, aqueles que estão pretendendo sair para a rua, precisam trabalhar, estejam fazendo o seu distanciamento social. O professor Rômulo veio aqui hoje para dar um pouquinho de aula de geografia para vocês e falar sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Claro, pegando a perspectiva, né, que a gente vem falando hoje global, principalmente da Covid-19, e dando alguns exemplos desses países, o que eles estão sofrendo, os ricos e os pobres que podem sofrer futuramente. Tá, beleza, pessoal? Primeiramente, eu coloquei aqui no quadro, né, do lado esquerdo de vocês e do meu direito, coloquei aqui países desenvolvidos. Lembra? Os países desenvolvidos, tá, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, são aqueles países que têm um alto índice de industrialização, tá? Tem uma renda per capita altíssima, tem uma qualidade na saúde muito boa, uma distribuição de renda igualitária a quase que toda a sua população. Então esses países são considerados países desenvolvidos. E ao mesmo tempo, esses países desenvolvidos, a qualidade de vida social de sua população é muito boa. A perspectiva de mortes do ano anual é baixa. Tá? Sua taxa de natalidade, fecundidade também em alguns países desenvolvidos é baixa. E esses países, né, são considerados desenvolvidos porque também eles produzem tecnologia. Tá? Isso o professor de geografia, de história, sempre está comentando em sala de aula com vocês. Então a gente só está lembrando aqui um pouquinho que seria um país desenvolvido. Além disso, esse país desenvolvido, no período global, ele produz tecnologia de ponta e vende essa tecnologia a outros países em desenvolvimento. Isso seria um país desenvolvido. Tá ok, pessoal? Já os países subdesenvolvidos, que está à esquerda, né, do vídeo de vocês, à direita do vídeo de vocês e à minha esquerda, tá, que eu coloquei o exemplo de alguns aqui, lembra? Segundo o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, esses países são considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Por que eles são considerados em desenvolvimento? Muitos desses países subdesenvolvidos, atualmente, eles têm um índice ainda elevado de mortes, tá? Taxas de natalidade altas, taxas de fecundidade altas e o índice de industrialização muito baixo. Então a gente considera esses países em desenvolvimento ainda. Alguns países se destacam lá na frente como países emergentes. Tá? É o caso do Brasil, que vai aparecer como um país emergente lá na frente. Tá? Então a gente coloca aqui um pouquinho de característica. Esses países, eles são dependentes também de tecnologia. Esses países subdesenvolvidos. E outra coisa, a distribuição de renda na maioria dos países subdesenvolvidos não é igualitária. Tá? A população, uma grande parte da população ganha baixos salários. A saúde pública também nesses países desenvolvidos não é uma saúde pública de qualidade. Tá? A população sofre, tá? O desemprego é alto, tá? A economia de alguns países são muito baixas, então eles são considerados países subdesenvolvidos. Eu citei dois exemplos aqui, países desenvolvidos, que são considerados ricos, e países subdesenvolvidos, que são considerados pobres para a gente. Tá ok, pessoal? Olhando para cá para o tio Romulo, jogando uma perspectiva atual nossa, o que eu venho colocar para vocês aqui? Tá? Eu coloquei aqui no meu quadro, tá? Assim, Covid-19, países desenvolvidos, tá? Do lado esquerdo do vídeo de vocês, e países subdesenvolvidos do lado direito de vocês. Levando em consideração os países ricos. Bora pensar agora na Covid-19, o coronavírus. Os países desenvolvidos hoje, eu tenho Estados Unidos, Espanha e Itália. Peguei 3 países colocando como exemplos aqui. Total de casos dentro dos Estados Unidos hoje, atualmente, é o país que tem mais casos de coronavírus. 335 mil casos. Só as mortes dentro do território americano passam dos 10 mil mortes atualmente. Tá? Os Estados Unidos, que é considerada a maior potência mundial, tem mais de 10 mil mortes. Olha aí a contraposição. País rico, desenvolvido, acima de tudo, se dizia ter uma qualidade na sua população e uma saúde extremamente boa, né, passa dos 10 mil mortes. Espanha, país europeu, né, desenvolvido, atualmente 135 mil casos, tá, atualmente hoje. Mortes, mais de 13 mil mortes a Espanha apresenta hoje, sendo que a Espanha já apresentou picos elevadíssimos, com mais de 900 mortes ao dia. País europeu, desenvolvido, tecnologia de ponta,
distribuição de renda quase igualitária, educação boa, saúde boa, né, qualidade de vida, lazer para a sua população. Mais de 13 mil mortes, tá? Mais de 13 mil mortes. País rico, desenvolvido, tá? Itália, tá? País europeu também, onde o pico já se elevou bastante. Tá? O que acontece? A Itália hoje é o terceiro país com mais casos de coronavírus do mundo, mais de 130 casos. A Itália hoje, ela aparece no ranking dos países que mais morreram pelo coronavírus, pela Covid-19 no período atual. O número de mortes passa dos 16 mil mortos dentro do território italiano. Lembre, a Itália é um país desenvolvido, rico, indústria própria, tecnologia de ponta, né? Segundo o IDH, né? Renda per capita boa, educação, saúde e qualidade dessa população. Esses aqui são os países ricos, né? Se os países ricos, né, que estão fazendo de tudo para a sua população não morrer, estão morrendo a sua população, vamos fazer uma comparação aos países subdesenvolvidos, pessoal. Tá? Onde a Covid-19 está sendo tratada. Alguns países subdesenvolvidos começaram ao mesmo tempo do que os países ricos. Lembrando, né, o caso do Brasil, a gente começou bem antes, quando soubemos o caso, né, lá pelo início de março, a população já começou, o governo brasileiro já começou a fechar o território brasileiro para a Covid-19 não entrar no território brasileiro. Mas mesmo assim a gente tem um número alto atualmente de casos dentro do Brasil. Hoje no Brasil são mais de 12 mil casos dentro do Brasil. As mortes dentro do Brasil passam de 553 mortes. Coloquei o exemplo do Chile. Tá? País subdesenvolvido também, pobre também dentro do Brasil, dentro do território sul-americano. 4.815 casos, 37 mortes. O caos hoje instalado, né, não está no Chile nem no Brasil ainda, mas vem aqui, ó, nosso vizinho Equador. Tá? O Equador, na América do Sul, apresenta mais de 4.100 casos e apresenta mais de 210 mortes. Não é novidade. A gente viu, vocês estão vendo também nos noticiários, né, o Equador, a população não tem onde enterrar seus familiares, falta caixão, a população está deixando seus mortos dentro das ruas, jogados, embalados em sacos plásticos. Tá? Se nos países ricos está tendo caos em termos de mortes, a população dos países subdesenvolvidos também tem que se conscientizar. Tá? Vamos fazer nossa parte, pessoal. O professor Rômulo veio aqui para mostrar a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá? Mas o detalhe, cada um fazendo a sua parte, a gente não contamina a nossa população. Tá? Lembre que existem os casos assintomáticos, tá? Que a biologia está explicando, que a ciência está explicando. Tá? Vamos prestar atenção nas pessoas mais idosas. Aqueles que precisam trabalhar, vão trabalhar com segurança. Né? Lave as mãos, passa álcool em gel, usa máscara, né? Faz aquilo que os seus governadores estão pedindo. Tá? Aquilo que o Ministério da Saúde vem pedindo, a Organização Mundial da Saúde. Vamos ter cuidado. Tá? Detalhe, a economia de um país, ela se salva. Vidas não se salvam, pessoal. Tá? Olha o detalhe. Tá? Bem aqui. Tá? O que eu quero a minha dica hoje para vocês? Tá? Fiquem em casa. Preservem a vida, pessoal. Tá? As aulas, elas não estão parando. Os professores estão aí, de todas as disciplinas, ministrando aula para vocês. Tá? E as notícias estão vindo aí todo o tempo. Vamos ficar informados. Vamos passar a estudar casos. Tá? Do que aquilo que se coloca e aquilo que pode vir no possível vestibular, daquilo que pode vir no possível questão de escola, né, de simulado e tudo mais. Lembrando o detalhe para vocês que vocês não podem esquecer nunca. Tá? Eu coloquei aqui embaixo, tá, o início da pandemia. O início da pandemia, a gente não pode esquecer nunca que ela ocorreu lá na China, pessoal. Tá? O total de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde dentro da China, passa dos 81 mil casos. Os mortos dentro da China, tá, foi só 3.371 casos. Só isso aqui, galera, tá, que morreram dentro da China. Tá? 80 mil casos, 3 mil mortes. Tá? Venho perguntar a vocês, qual o único país que não está com essa economia afetada no período atual? Olha o ponto de interrogação que eu deixei para vocês. Temos algum país que está ganhando com isso. Tá? Os outros países, as suas economias, seja do rico, seja do pobre, todas eles vão ser abaladas. Todas. Todas as suas economias vão ser abaladas.
Políticas públicas vão precisar existir em ambos os lados, para se voltar a erguer suas economias. Tá? Mas o único cara que sai ganhando desse período de pandemia, no período atual, que todo mundo está precisando dele, e que ele disse lá na frente, no livro de história e geografia, lá atrás, que ele iria passar os Estados Unidos, né, em termos econômicos, ia chegar um dia a ser a maior potência mundial, é esse cara, a China. Hoje a China, tá, vai passar a ser, com certeza, em 2021, a maior economia do planeta. Todo mundo está precisando da China, seja para comprar respiradores, luvas ou qualquer produto cirúrgico. Os casos dentro da China não vêm aumentando mais. Pararam de aumentar. Tá? A pandemia começa por lá, está se espalhando pelo mundo e eles cessaram casos. Tá? Tá, beleza, pessoal? Boa noite. Dá o like no vídeo do professor Rômulo. Tá? Compartilhe o vídeo. Muito obrigado. Qualquer coisa, coloquem lá em comentários. Tá? Siga o Instagram, Facebook do professor Rômulo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Beijo.